Senhores e senhoras, hoje, 16 de maio de 2025, em nome de Deus, em nome de todo o povo de São José dos Pinharas, inicia-se a sessão ordinária. Eu autorizo a leitura das matérias. Projeto de lei de número 4, de autoria do Poder Executivo Municipal, LDO. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências. Aí continua em tramitação na casa os requerimentos do vereador Arcádio, 16, 17 e 18. E entra o assunto dos requerimentos. O requerimento de número 16 do vereador Arcádio é com o objetivo de solicitar da excelentíssima prefeita Thaís Gomes de Souza que seja construído um mata-burro na antiga estrada que vai para o sítio Farias, neste município de São José de Espinharas. O outro assunto do requerimento de número 17, de autoria do mesmo vereador, desculpa aí, viu, cara? Com o objetivo de solicitar da excelentíssima prefeita que seja construído um mata-burro na estrada que liga o sítio Farias ao lado da PB 275. E o requerimento de número 18, também de autoria do vereador Arcádio, solicita da excelentíssima prefeita Thaís Gomes de Souza que seja construído um mata-burro na estrada que vai para o sítio Laranjeiras, antiga fazenda de Dr. Darcílio Vanderlei. Aí vem o requerimento de número 19, de autoria do vereador Francisco Moraes. O vereador que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja oficiado o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, solicitando as seguintes informações. Primeiro, sobre empréstimos consignados fraudulentos, número de aposentados, pensionistas do município de São José dos Pinharas, foram vítimas de empréstimos consignados irregulares nos 3 últimos anos. Segundo, quantos processos de cancelamento dessas dívidas foram solicitadas por beneficiários locais? 3. Medidas adotadas pelo INSS para coibir novas fraudes no município. Segundo, sobre descontos indevidos de sindicatos. 4. Quantos aposentados de São José de Espinharas tiveram desconto em folha vinculados a sindicatos sem autorização expressa? 5º, lista dos sindicatos com maior número de cobranças irregulares identificadas. E 6, procedimentos para restituição dos valores descontados indevidamente. 3, ações de proteção. 7º, existência de campanhas locais do INSS para orientar aposentados sobre esses abusos. 8, canal de denúncias específico para irregularidade em desconto de benefício. Justificativa. Diante do recente escândalo nacional envolvendo fraudes em empréstimos consignados, descontos indevidos e vazamento de dados de aposentados, é de interesse público local saber quantos cidadãos de São José de Espinharas foram impactados e quais ações estão sendo tomadas para protegê-los. A transparência dessas informações é essencial para que a Câmara Municipal possa articular políticas de apoio às vítimas. O autor é o vereador Francisco Moraes. O requerimento de número 20, também de autoria do vereador Francisco Moraes. Requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, e vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja oficiado ao CRAS para que tome medidas de proteção aos aposentados do município vítimas de golpe financeiro e cobranças indevidas, buscando, primeiro, mapeamento local,
Levantar quantos aposentados do município já relataram empréstimos consignados não contratados, descontos irregulares de sindicatos, outras entidades, golpes por vazamento de dados do INSS. Segundo, mutirão de atendimento. Parceria com o INSS e PROCON para verificar dívidas fraudulentas em benefícios, orientar sobre como cancelar cobranças indevidas, ajudar na restituição de valores. 3. Campanha de conscientização, palestras no CRAS e nos bairros sobre como identificar golpes, ligações falsas, SMS fraudulentos, direito do aposentado, lei número 10.820/2003, sobre consignado. Como denunciar abusos de sindicatos. Canal de denúncias. Criar um formulário físico digital no CRAS para aposentados registrarem cobrança suspeita em seus benefícios, contato de golpistas. Encaminhamento jurídico. Parceria com a Defensoria Pública ou Núcleo de Assistência Jurídica Gratuita para ajudar vítimas a processar bancos ou sindicatos por cobranças indevidas e recuperar valores descontados ilegalmente. Justificativa. Diante dos repetidos casos nacionais de violação de direitos dos aposentados, incluindo empréstimos consignados fraudulentos, desconto irregulares de sindicatos e vazamento de dados do INSS, é urgente que o município atue na proteção dos idosos de São José das Pinharas, muitos dos quais encontram-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, é dever do poder público garantir aos aposentados acesso prioritário à rede de serviço público, artigo 3º, e proteção contra fraudes e abusos financeiros. O poder público local deve saber quantos cidadãos de São José das Pinharas foram impactados e quais ações estão sendo tomadas para protegê-los. A transparência dessas informações é essencial para que a Câmara Municipal possa articular políticas de apoio às vítimas. O autor é Francisco Moraes. Obrigado, Toninha. Nesse momento, eu faculto a palavra. A palavra está facultada. Oi, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os meus companheiros vereadores e vereadoras que se fazem presente, a população que se faz presente também e vocês que nos assistem pelas redes sociais. Queria
começar minhas palavras, presidente, desejando aqui os pêsames às famílias de pessoas importantes, né? Pessoas que tiveram suas vidas ceifadas, né? As famílias enlutadas da nosso amigo vereador, né? João Lúcio, né? Que teve o esposo da sua sobrinha que faleceu num acidente. Minhas condolências, João, a você e a família. A família do amigo Zé Cleide, né? Que infelizmente que foi um infarto, se não estou enganado. Os meus pêsames a toda a família. Deus possa confortá-la, todos os entes queridos. E a família da amiga, né? E também servidora pública, né? A nossa amiga Verinha, a esposa do secretário de Educação Diógenes, pelo falecimento de sua mãe. Coincidentemente, era uma pessoa que conhecia muito a minha família, já morou próximo lá, né? Cajazeiras. Eu não sabia, mas deixo também minhas condolências à família. Quero falar em relação aos meus requerimentos, presidente. Quero falar de um grupo específico, um grupo que se dedicou praticamente toda a vida, que trabalharam por décadas, suaram, lutaram, criaram famílias, ergueram cidades como São José das Pinharas e, por que não dizer, todo o nosso Brasil. Estou falando dos nossos aposentados. Como nós bem sabemos, os noticiários aí, os rádios, enfim, os meios de comunicação é o que falam, é na fraude do INSS. Eu acho que é um dos piores crimes, é quando você tira o recurso de pessoas que principalmente precisam mensalmente desse dinheiro. A gente é acostumado a ver escândalos, né, de desvio de dinheiro de obras, de prédios, de serviços, mas de aposentados, de pessoas que se doam, né, que se doaram toda a vida. É realmente um crime, é uma lástima, que muitos aposentados vêm sofrendo. Não quero falar de governos aqui, mas quero falar de ações que a gente sabe que foram feitas e, infelizmente, muitas pessoas vêm perdendo recursos e vêm passando necessidade por conta disso. E durante toda a vida de um aposentado que trabalhou, que se esforçou, que pagou o seu INSS e pensava que ia ter uma vida plena, uma vida de uma melhor qualidade, o que foi que ele ganhou? Ele ganhou um desrespeito da sociedade, uma aposentadoria que mal dá para comer. Muitas vezes o aposentado, a gente sabe que, se tratando do nosso município, vou falar do nosso município em especial, muitos aposentados escolhem, vereador Cada, o que vai comer e muitas vezes o que vai comprar de medicação. Porque muitos têm uma medicação de alto custo, às vezes o poder público não tem, indiferente de município, estado ou federal, né, que a questão da medicação, a entrega de medicação, não tem esse direito resguardado, seja ela em qual esfera for, e muitas vezes tem que tirar do alimento, que muitas vezes tem 2, 3 núcleos familiares numa própria casa. Então é uma lástima, vereadora Tica, que esses aposentados estejam passando por isso e vêm sofrendo essas consequências há muitos anos. Em relação ao que pode ser feito em São José dos Pinharas, eu acho que nós precisamos unir forças. Foi endereçado aqui um requerimento ao CRAS. O CRAS, a gente sabe que é uma das instituições que deve cuidar da pessoa idosa, consequentemente pessoas que estão em vulnerabilidade social. Como nós bem sabemos, quantos escândalos, eu que sou agente de saúde, vejo a dificuldade de inúmeros casos de pessoas que recebem quase que uma mixaria. Recebem 30%, 40% do seu aposento. Isso é um crime. E a gente sempre identificava isso, mas muitas vezes passava. Alguns procuravam o meio jurídico para que pudesse ser sanado. Outros, muitas vezes, nem sabem o que é. Vem descontado. Não, fiz um empréstimo, mas não, esse desconto, não, fiz para descontar R$150. Aí aparece um desconto de 300, 400, 500 reais na aposentadoria. Que isso é comum. É comum não só em São José dos Pinharas, mas em outros municípios também. Justamente, em todo o Brasil. E quantos idosos, vereadora Motinha, posso dizer Motinha, né? Mais conhecida, Aline, não foram enganados com aquelas letrinhas miúdas de pessoas que venham, muitas vezes até na casa do próprio aposentado, manda ele assinar um contrato que muitas vezes é fraudulento, e a pessoa passa 3, 4, 5 anos em um empréstimo e nunca sai desse empréstimo. Todo ano, quando está perto de terminar, e renova, e essa pessoa, esse aposentado, fica
à mercê desses criminosos. A gente sabe que muitas vezes os bancos ou pessoas dentro do banco usam de má fé para poder lesar essas pessoas. Descontos que não sabem. A gente vê aí a questão de sindicatos, muitos sindicatos aí que eu estive conversando com a presidente do sindicato local, sindicato rural, e ela identificou, ela faz os processos, e identificou em muitos casos, que muitas pessoas daqui de São José das Pinharas têm esse desconto de outros sindicatos que nem da Paraíba são. Como é que consegue isso? Como é que consegue isso? Então, acho que nós precisamos dar as mãos, não só com o poder público municipal, mas também junto ao INSS, junto a outras esferas que possam sanar esse problema. É um problema que a gente vê o governo caminhando a passo de tartarugas. Muitos se diz que alguns vão receber uma mensagem. Ora, muitos não sabem nem ler, muitos não têm acesso à internet. Como é que vai responder um questionamento do INSS? E hoje nós estamos aí vivendo um tempo de inúmeras fraudes. Então, vereadora Eliana, é importante que a gente dê suporte a essas pessoas. Pessoas estão sendo lesadas, estão passando por necessidade por conta desses criminosos, e essa Câmara não pode ser omissa nesses casos. O que é que eu proponho? Proponho que a gente possa votar esse requerimento, buscar junto ao poder público parcerias com instituições para que a gente possa identificar e muitas vezes buscar sanar os problemas, não só para que não possa vir esses descontos, mas também esses empréstimos consignados possam ser resolvidos esses problemas. Daqueles que não foram, muitos fizeram, a gente sabe que é cotidiano da vida de um aposentado fazer o empréstimo para, às vezes, comprar alguma coisa que está precisando em casa ou para uma pessoa da família, porque tenha certeza que se não fosse os aposentados do nosso país, era uma calamidade pública. Então, os aposentados é que seguram 2, 3 núcleos familiares na sua própria residência. Então, essas pessoas têm que ter a obrigação de serem ressarcidas por todos esses direitos que foram retirados delas. Precisamos procurar dar um suporte jurídico gratuito. Eu acho que a prefeitura também pode entrar com essa proposta e também buscar parcerias, vereador Netinho, de outros, não vou dizer um escritório de advocacia que também tem um interesse. A gente sabe que é de interesse de advogados, o vereador Salomão também, esse tipo de causa. Então é importante que a gente possa fazer acontecer, não apenas ficar no discurso na Câmara, mas também estive conversando com um amigo advogado, ele se mostrou solícito à causa, achou uma ideia bem interessante e nós vamos fazer na Associação de Cajazeiras um momento onde pessoas vão ser convocadas e vão ter uma oportunidade de mostrar os seus descontos, e dentro desse desconto vamos ver se vai ser identificado alguma irregularidade. Se for identificado, justamente justiça, porque não esperem que o governo vai ressarcer o quanto antes esse dinheiro. A gente sabe como é que o governo funciona, não sabe nem de onde vão tirar o dinheiro para ressarcir essas pessoas que foram prejudicadas. Imagine o dia que vai ser recebido. Então, as pessoas que acham que foram lesadas têm que procurar ajuda imediata. E nós, como vereadores, como fiscais do povo, como pessoas públicas, e muitas de nós aqui temos idosos dentro de casa que recebem o benefício, a gente tem que dar o suporte. Então, muito obrigado, presidente. Em outra oportunidade, gostaria de falar novamente. Vereador, só para encaixar, sem contar a pressão psicológica que muitos familiares que recebem do aposentado, pessoas honestas, que se passaram por desonestas justamente por isso, porque fizeram um empréstimo no nome do aposentado e ela não sabia, mas como que ela ia provar para a família que não tinha sido ela, né? Então isso aconteceu em várias famílias. Então é um crime, como o senhor falou, porque não foi só financeiro, né? Foi psicológico também. Então é algo que eu acho que as autoridades de todo o Brasil têm que se manifestar e têm que dar uma resposta rápida e à altura, né? Obrigado. Justamente, vereador, está ligado diretamente à saúde, não só mental, mas também que existem vários paradigmas da saúde, não só a saúde mental que foi atingida, mas também a de todo um grupo familiar, né? Muitos aí se veem
de uma forma que depressão, tentativa de suicídio, enfim, leva a um caos realmente. Então, eu agradeço a Vossa Excelência pelo apoio e espero que a gente tenha o apoio de todos os nossos nobres companheiros e possamos fazer acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua facultada. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos funcionários da casa. Boa noite aos visitantes. E boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. A princípio, eu agradecer a Deus por estar representando o nosso povo, Câmara Municipal, e que Deus proporcione saúde para todos nós. A princípio, vereador Chiquinho, eu quero parabenizar pela sua atitude, que foi muito sábia em você se colocar no meio desses aposentados que foram vítimas dessa gangue que saqueou a conta de milhares e milhares de aposentados. São pessoas muito simples, muito humildes. E eu digo a você, eu acredito que essa casa toda apoia a sua atitude. E você foi muito feliz com sua atitude. Os parabéns. Hoje tem 3 requerimentos, são 3 requerimentos referentes a Mataburros, tudo na região de Laranjeiras. Eu acho que todos aqui são testemunhas oculares da carência que tem esses Mataburros. Desde que foi feita a pista, a PB 275, que essas estradas estão abertas, correndo o risco de levar animais para a pista e levar a vítima fatal. Então, a melhor forma é prevenção. Tentar fazer os mataburros, fechar as cercas e dar mais um conforto ao povo que mora naquela região e todos que transitam na PB 275. Além dos requerimentos, tem algumas reclamações. Eu quero deixar bem claro que sempre uso essa tribuna pensando na população de São José. Jamais eu irei fazer alguma coisa para impedir o progresso, o desenvolvimento do município, jamais. Quero contribuir com a gestão, voto em requerimentos que seja da situação, de algum vereador da situação, do próprio Poder Executivo. Agora, uma coisa que eu não posso deixar é de cobrar. Eu vejo, sou muito cobrado devido a morar na cidade, o pessoal sabe que minha postura. Todas as vezes que usei a tribuna, foi pensando na população, uma melhoria coletiva, um conforto, um suporte para as pessoas. Inclusive hoje, vocês vereadores tomaram conhecimento logo cedo, eu fui procurado por uma senhora e ela tem um agendamento de uma consulta para fazer uma cirurgia. E ela agendou, segundo ela, falou com a secretaria, e quando foi hoje, para deslocar até Patos, faltou um transporte. E ela disse que essa consulta fazia vários meses que tinha sido agendada e perdeu por falta de um transporte. Então, eu requeiro ao secretário de saúde, a secretária, aliás, para o Poder Executivo, mais responsabilidade, porque a única palavra que encaixa aí, principalmente a saúde, é irresponsabilidade. Sabe que tem um agendamento, chega na hora e falta transporte. Se os transportes locados estão trabalhando, mas loque tem várias pessoas aqui que tem transporte para aluguel. O que não justifica uma pessoa perder uma consulta por falta de transporte. Então, fica a advertência aí. Outra reclamação, mais uma, é em prol da população realmente, é a questão do esgoto, viu, presidente Erivaldo? Até a gente conversou, em particular, mas as famílias continuam me cobrando. E eu estive lá, eu sei que tem um deles, esse que passa por trás ali da antiga Rua dos Pereira, que é um grande serviço, é muita coisa, mas
pode fazer um serviço paliativo para tirar a água que está presa, botar reto, abrir. O que não pode é a família ficar à mercê de um podridão. Até um gato morto, eu fui lá hoje, tem um gato morto, um podridão horroroso. Imagina só, o cara de noite respirando um podridão desse. Então, o setor responsável do secretário Marcos Aurélio, eu sei que ele mesmo está passando um problema de saúde, pode ser os assessores, mas o que não pode é deixar de noite o pessoal pagar por um preço desse. Isso fica aqui na rua Comandante José Raimundo. Outra reclamação de esgoto a céu aberto é na rua José Gomes de Souza, em frente à casa do nosso amigo Márcio, Nega Moleque, Neide Chico Rota. Eu fui lá, passei uns 5 a 6 minutos e saí engoiando porque não tinha condição de respirar o mau cheiro. E é na nascente, no caso leste da cidade, e joga para a rua. E eles que moram de em frente, é um sufoco grande para eles. Né? Outra reclamação é referente ao atendimento médico. Semana fui procurado por um senhor e chegou com fortes dores na Secretaria da Saúde e disse que ele não atendia porque era dia das crianças. Eu até respeito a forma de atendimento, mas se você está num problema sério de saúde, não suporta dores, é abrir sessão e atender, não é, vereador Chiquinho? Eu sei que tem dia das mulheres, das crianças, mas tem que abrir sessão para aquela pessoa que chega com problema grave. Então, ele me procurou, reclamou, disse que chegou, foi para Patos, fretou um carro sem condições, que não queria do município, porque foi mal atendido lá. E disse que não atendia porque era dia das crianças. Então, eu respeito a norma, mas abrir sessão quando o problema é sério. Então, por hoje são minhas palavras, voltarei se for necessário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua facultada. Em relação a esgoto a céu aberto, a gente procurou já e mais uma vez iremos, né, ao setor responsável e cobrar mais uma vez. E em relação àquele da rua Comandante José Raimundo, segundo o responsável, disse que o proprietário não quer deixar a máquina entrar. Mas não pode continuar daquele jeito. Né? Tem que dar um jeito porque é uma questão de saúde pública. Então a gente vai conversar mais uma vez, orientar para que seja resolvido o problema. De ordem. Pois não? Oi. Questão de ordem. Tá bem. Questão de ordem, senhor presidente. No caso, essa reivindicação do vereador já tinha sido feita antes, né? Se não estou enganado, algum Já. tempo, né? Aí eu fui lá, pensei, a gente foi até lá. Mas aí é tentar resolver. Mas aí, assim, não pode, né? É uma questão de saúde pública. Não pode proibir. Eu também fui chamado lá. Fiz um videozinho e tal, ainda está comigo. E nós que somos representantes da população, um problema que a gente vê que não é tão grande e cabe a nós, essa casa, se unir e cobrar. E se o dono do terreno resistir, infelizmente, a gente tem que resolver o problema. Né? O que não pode é as pessoas ficarem sentindo mau cheiro e depois, consequentemente, uma doença. Né? Em relação ao de lá, eu acredito que tenha que esgotar. Né? A gente, a partir de amanhã, vai reivindicar mais uma vez e, se não for resolvido, a gente tem que tomar as providências. Né? E em relação, dando continuidade à fala do companheiro Cada, em relação à questão do médico, é importante porque São José dos Pinhais, a gente sabe que o hospital regional não atende todas as enfermidades. Então,
muitas vezes a gente sabe que, eu não sei se coincidiu com, existe também uma folga, né, do médico, se não estou enganado, né, que trabalha um horário excedido por um dia para que possa ter direito à folga, né, não há perca de carga horária, até onde eu sei. E é uma demanda que a secretária, né, que é minha superior, eu vou levar até ela também para que a gente possa estar dialogando e ver uma forma de sanar esse problema, porque é muito importante que o médico, principalmente o que estava à noite, né? Acredito que a prefeita foi para Brasília, espero que tenha vindo com recursos para que possa voltar, né? Porque é muito importante a cidade ter um médico. Eu acho que até seria interessante não ter no meio da semana de noite, mas um dia no final de semana. Não sei se era interessante, mas é uma coisa que a gente possa sentar e dialogar. Obrigado, presidente. E essa questão é mais uma vez, problema de saúde, né? Que a secretária tem que levar até o médico, porque se é o dia da criança, se é o dia do hipertenso, mas se chega alguém passando mal, eu acredito que é prioridade, é urgência, né? Então, são coisas que a gente está discutindo aqui e com certeza vamos levar à frente, né, vereador? Exatamente. Verdade. Então, dizer que essa casa está aberta ao diálogo, né? A gente quer sempre o melhor para a população e nós somos representantes da população. Então, eu acho que a casa está cada vez mais unida nesse sentido e acredito que quem ganha é a população. A palavra continua facultada. Só questão de ordem para. Pois não? Só para pontuar algumas coisas que o vereador falou, quando ele disse a questão do Dia da Criança, porque a gente sabe que a pensão básica existe um dia específico para grupos específicos, né? Não quer dizer que não possa, se tiver cheio, não sei se estava cheio, que não possa abrir uma exceção, né? Mas também existe a demanda espontânea, né? Então isso aí, se for um caso, é um caso que acredito que a secretária vai ficar sabendo e acredito que não as medidas cabíveis, né, na realidade, né? Mas é importante trazer aqui para que possa acontecer, se for isso o caso que aconteceu. Isso. A palavra continua facultada. Oi. Boa noite, senhores vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a população de São José dos Pinhais que nos acompanham aí pelas redes sociais, funcionários da casa, vocês que estão presentes aqui fisicamente também. Inicialmente, o vereador Chiquinho aqui falou, né, das suas condolências às famílias enlutadas, dali minha prima Edivânia Mota, né, também deixar minha nota de pesar a você e a família Mota, né, que eu também faço parte, pela perca prematura do pequeno Miguel, né, que também foi, na última sexta-feira, veio a óbito, né, prematuramente. Ele tinha apenas 7 anos de idade, morava ali no Mucambo, e é da nossa família também, então, toda a família, meus sentimentos. E hoje é dia 16, dia do Gari, né? Uma classe tão importante. Então, aqui eu queria deixar os meus parabéns a esses profissionais, né, que estão aí diariamente contribuindo, né, para deixar a nossa cidade mais limpa, mais organizada. Não é à toa que hoje também, dia 16, é dia da luz, né? Então, eles que são luz e que nós sejamos também, possamos ser luz na vida de outras pessoas. Né? Fala também sobre a campanha do Maio Laranja, né? Que é em combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Né? Então, tem sua data, dia 18, né? No próximo domingo. Então, no próximo domingo vai começar aí as atividades, né? Da Secretaria da Assistência Social, na pessoa da secretária de Maria Alves, também o Conselho Tutelar, né, que está à frente. Domingo, dia 18, se inicia a campanha e na outra terça-feira, dia 27 de maio, né, é a conclusão. Então, que nós possamos estar presentes também, né, e fazer um apelo aqui a todos, toda a comunidade civil, para estar também
denunciando, né, esses casos de abuso infantil, que só vem aumentando a cada ano, e é muito triste, né? Muito triste de verdade. Mas, graças a Deus, o Brasil, ele é o quinto, né, maior em denúncia, nível de denúncia, né? Então, antes o que ficava oculto, hoje já se sabe, né? Aí, graças a Deus, muitas pessoas já estão cumprindo suas penas, né, por esses atos absurdos que é a exploração infantil, né? Então, no mais, é isso. Meus parabéns mais uma vez aos garis da nossa cidade de São José dos Pinharas. Parabéns à Saúl, chefe dos garis, e à Socorro Medeiros, né, que hoje fizeram a comemoração. Então, meus parabéns. Não pude estar presente, infelizmente tive um probleminha técnico. Mas muito obrigada pelo convite e no mais é isso. Obrigada. Boa noite. Obrigado, vereadora. A palavra continua facultada. Presidente, questão de ordem, só para Pois não, complementar a fala pois não, vereador. da vereadora. Já tomei bastante tempo, acho que no meu tempo. Mas além dos garis, a gente teve uma semana bem movimentada, que também foram semana dos enfermeiros, também dos assistentes sociais. Então, meus parabéns, né? A essas três classes que vêm contribuindo bastante para o nosso município. Os garis, os enfermeiros, né, e também os assistentes sociais. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, servidores dessa casa, a todos que nos acompanham através das redes sociais, meu cordial boa noite. Iniciando a fala de hoje, quero aqui parabenizar todas as mães de São José dos Pinharas. Na última sexta-feira, por um motivo especial, o falecimento do nosso querido amigo Zé Cleito Horácio, a Câmara suspendeu suas atividades e não foi possível prestar uma homenagem às mães através desta tribuna desta casa. Então, quero saudar todas as vereadoras que são mães, todas as funcionárias desta casa que também são mães, e a todas as mães de São José dos Pinharas e também do nosso querido Brasil. Que Deus abençoe a todos. Tem até um verso de um poeta popular que diz que toda mãe era para ter dois corações dentro dela. Um para sofrer pelo filho, né? E o outro para bater por ela. Então, fica essa singela homenagem em meu nome e acredito também em nome de toda esta casa, a todas as mães de nossa querida São José dos Pinharas, a todas as mães de nosso querido Brasil. Agradecer ao convite do pessoal que faz a coordenação do grupo dos garis. Foi uma bonita festa hoje, agradecer o convite, estive presente, representado lá na mesa pelo nosso amigo Arivaldo, que teve um problemazinho, ficou bastante emocionado, chorou bastante, mas faz parte da vida, né? Ninguém está preparado para tanta emoção. E estive lá presente também com a vereadora Tica, e foi bastante movimentado. Em seguida foi servido um café da manhã, foram distribuídos brindes para todos os guerreiros que são os nossos garis. São José dos Pinharas dá orgulho quando se entra e quando se sai, uma cidade limpa, bem cuidada, e o principal responsável por tudo isso são esses guerreiros, estas guerreiras, os nossos garis, que trabalham semanalmente, diuturnamente, exposto ao sol, muitas vezes à chuva, para manter a cidade bela, bonita, para que São José possa receber de braços abertos seus visitantes. Então, a todos, quero parabenizar, não só pelo seu dia, mas também pela dedicação e pelo carinho que tem com nossa querida cidade de São José dos Pinharas. Também, aproveitando a oportunidade, saudar, em nome de nosso amigo Edgleus, que trabalha lá no hospital, um guerreiro, que faz a diferença quando chega um paciente de São José dos Pinharas. Saudar todos os enfermeiros e enfermeiras de minha querida São José dos Pinharas, que aqui trabalha no Hospital Infantil. Tem a nossa amiga Rebeca,
entre outros, que nosso amigo Chiquinho, que é enfermeiro, também faz parte da categoria, a todos os assistentes sociais, também fica nossos aplausos pelos trabalhos, que o enfermeiro é quem está na linha de frente, principalmente o técnico de enfermagem, o enfermeiro, antes de qualquer paciente chegar no médico, primeiro passa por as mãos dos enfermeiros. Então, quero parabenizar a todos, todos se sintam abraçados, acredito que em meu nome e em nome desta casa. Também agradecer ao início da recuperação das estradas, né? A princípio está sendo revitalizada a parte onde os transportes escolares trafegam, e depois vai fazer as estradas, o famoso braço, né? Então, iniciou já, existe, apesar do pouco inverno, a prefeita está tendo cuidado de iniciar já a manutenção dessas estradas. As estradas estão bastante danificadas. Também quero pedir mais uma vez, o nosso presidente, ele está com alguns requerimentos meus aí na gaveta, eu acho que ele perdeu a chave, né? Ele possa, na próxima reunião, né, ver como é que vai ficar a situação, se vai colocar para votar, se vai deixar aí. Se precisar, vou até trazer um chaveiro. E fazer outra reclamação também especial. A gente, em nome desta casa, porque uma matéria que passa por essa casa e é aprovada por unanimidade, deixa de pertencer ao vereador que apresentou, e sim a toda a casa. Então, esta casa legislativa apresentei e foi aprovado por unanimidade votos de homenagem com nomes de ruas aos ex-prefeitos e ao ex-vereador, e todos os requerimentos com nome do conjunto de uma passagem molhada foram publicadas, e até agora estes projetos de lei não foi publicado. Eu quero saber do presidente o que está havendo, para que eu possa, se vai ser vetado, se vai ser publicado, porque eu acredito que é uma falta de respeito às famílias dos homenageados. Então, fica aqui essa cobrança. Eu não vou nem falar o nome dos homenageados aqui, um pouco assim de receio, que de repente esse requerimento pode ser, não é, vetados, e a gente vai passar por uma tremenda vergonha, mas acredito que, se caso seja vetado, esta Câmara vai derrubar o veto, porque são pessoas que merecem este reconhecimento. Lembrar ao senhor presidente que está se aproximando o mês de junho, julho, e onde o governador vem entregar esta grande obra, que é a continuação da PB 275, rodovia Mozar Vanderlei, e ele foi agraciado com o título de cidadão espinharense, que a gente possa preparar a comenda, não só para ele, mas também para o nosso amigo Madiel Conserva, este grande homem que tem um grande serviço prestado a São José dos Pinhais. Eu fico triste quando alguém foi para a rede social e disse que Madiel não merecia, querendo criticar esta casa. Foi tão importante o título, é tão importante o trabalho que Madiel tem, e o respeito, o carinho que ele tem por São José, que também esse título foi aprovado por unanimidade por esta casa. Então, que seja preparado esses documentos, essas comendas, né, para que a gente possa, em junho ou julho, entregar. Também eu queria solicitar da secretaria desta casa que me enviasse uma cópia de todos os requerimentos de título de cidadão. Foi apresentado uma doutor Vanderlei Abrantes, uma João Azevedo, outra do Deusdete Queiroga, e também uma Madiel Conserva, para que a gente possa agilizar, para que na última hora não fique aquela correria, e quando o governador chegar para entregar essa importante obra, a gente passe por decepção. Governador que dispensa comentário em São José dos Pinhais, travessia urbana, pontes, sonho. Ponte do Rio Espinhara era um sonho. Tirou São José de vez do isolamento. Não sei qual foi o vereador que falou nesta ponte hoje aqui. Também aquela ponte da Barragem de Flores, outra obra muito importante. Se tivesse feito as duas pontes e não tivesse feito o asfalto, com certeza a população de São José também estava muito grave. Em relação ao Maio Laranja, também é uma atitude importante do nosso município. É uma questão difícil até de se falar, principalmente quando se vive
participando com pessoas que trabalham com jovens, com crianças que são acometidas de um abuso sexual. Minha filha é funcionária do IML em Paz, e quando ela pega um caso dessa natureza, ela chega em casa, como se diz, triste, revoltada. Muitas vezes ela fica até com vontade até de agredir o agressor, porque é uma agressão muito grande, um ato de abuso sexual contra uma criança ou um adolescente. Em relação à reclamação do vereador Arcádio Queiroz, eu também, senhor presidente, concordo, já aconteceu comigo. Paciente da zona rural agendou viagem para Campina Grande, exame marcado, hora marcada. Difícil de conseguir a vaga, e quando chegou em São José, a viagem estava marcada para 7 horas, o carro saiu às 3 horas da manhã. E para não perder o exame, eu pessoalmente tive que colocá-lo no meu carro e fui até Campina Grande. Eu sei que a gente também tem uma obrigação com o município, mas pedir aí ao pessoal que coordena esse transporte para ter mais um pouco de cuidado, principalmente com as consultas e exames, que é tão difícil conseguir a marcação de uma consulta, a marcação de um exame, e de repente o paciente chega, muitas vezes vai atrás do carro de uma prefeitura, não é porque queira usufruir, não, mas é porque por necessidade. Muitas vezes esse paciente não tem dinheiro sequer para pagar uma passagem, vereador Arcádio, para Patos, para que possa fazer esse exame. Não estou aqui condenando, eu sei que existe problema, eu sei que a prefeitura tem uma assistência muito boa na saúde, são vários carros rodando diuturnamente também. Tem dia que tem 3, 4 carros da prefeitura em João Pessoa, Campina, tem dia que tem carro em João Pessoa, Campina, Recife, Natal. Eu sei que a demanda é alta, mas cada caso é um caso e tem que se observar principalmente o que é mais difícil de conseguir posteriormente. Porque quando você espera uma consulta 6 meses e chega o dia de fazer e você não consegue fazer, aí tenha paciência que o cara vai voltar muito triste para casa. Principalmente quando se está acometido de uma doença, a pessoa já fica um pouco para baixo. Posso dizer isso porque eu venho passando um problemazinho de saúde e sei o psicológico como é. Então a gente já fica um pouco abatido, sem vontade de sair de casa. E quando chegar, não ter o veículo para que possa levar até o destino, então fica muito difícil. Eu quero também aproveitar aqui a oportunidade, já fiz diversos requerimentos, diversas solicitações, inclusive ao secretário de Agricultura, secretário de Administração, também a prefeita, já foi encaminhado vários requerimentos de minha autoria, em relação à perfuração de poços, instalações de poços, limpeza de poços. O município de São José dos Pinhais se encontra em calamidade pública, decretada pelo Ministério da Integração Nacional. E fica aqui esse cuidado, que a prefeitura disponibilize o secretário ou a secretária que possa acompanhar alguns vereadores, que seja criada uma comissão para que a gente faça umas visitas nas comunidades. Tem exemplo aí de poços que estão perfurados, que deu bastante água, que não foi instalado, não por falta de vontade do agricultor, mas por falta de condição mesmo. A gente sabe o sofrimento que é quem tem aí 10, 20 vaquinhas, que tem apenas uma aposentadoria ou 2 para manter. Então é difícil, eu sei que eu participo disso aí, eu sei qual o sofrimento ali de minha mãe para manter o rebanho em pé. Não é nem para engordar, vender, é para manter vivo, que a coisa mais triste do mundo é você criar um animal e ver o animal morrendo na sua porta com fome e com sede. Então, mais uma vez, vou usar essa tribuna para pedir ao secretário Luísa, à secretária de administração, à prefeita, se ela não quiser mesmo a companhia dos vereadores, que vá sozinho, mas que visite várias comunidades, procure saber, porque tem muita demanda, muita gente precisando recuperar poços, instalar poços, perfurar poços. Quando o município entra em calamidade pública, todos os recursos podem ser destinados à distribuição de cesta básica. Eu também já pedi várias vezes para que seja feito. Distribuição de cesta básica pode ser utilizada em recursos para manutenção de água potável. Eu sei da dificuldade que é São José dos Pinhais, não estou aqui condenando ninguém, a gente sabe a dificuldade que é um município com 700 quilômetros de estrada vicinais,
com várias comunidades, com comunidades a mais de 42 quilômetros de distância da sede do município, para se pedir um pipa d'água. Muitas vezes eu recorro ao amigo Netinho, a Luiz, a gente está sempre sendo atendido. Não estou aqui dizendo que não é, mas é uma demanda muito grande, o município vem num sofrimento muito grande. Sei que em breve deve estar chegando aí o outro carro-pipa para dar suporte a esse nosso aqui, que já está um pouco danificado, velho. Que a gente volte nossas atenções, nossos cuidados, principalmente a essas pessoas que estão mais distantes, sofrendo por falta de água, com dificuldade de alimentar e de água para seus animais. Então, fica aqui esta solicitação mais uma vez. Já fiz de forma escrita e agora estou fazendo de forma verbal. Vamos cuidar, vamos visitar o povo, vamos procurar resolver ou diminuir pelo menos o sofrimento destas comunidades rurais. Por hoje são essas minhas palavras. Se necessário for, voltarei a essa tribuna. E só para concluir, senhor presidente, para não deixar passar barato, esqueci, não ficar no esquecimento, em relação os esgotos, São José dos Pinhais tem um sistema de forção, que é muito complicado. Quando esses forções enchem, tem que ter a manutenção. Se não me falha, quem fazia isso no passado era o amigo Damião, e é um problema muito grande. E quando esse forção enche, a tendência é estourar. E essas famílias estão sendo prejudicadas, porque quando tem o esgoto, aumenta o número de muriçoca, além do mau cheiro, fica insuportável. O vereador João Lúcio foi fazer a matéria, eu vi, então fica também esse pedido para que a prefeitura possa, em breve, o mais rápido possível, fazer esta manutenção e resolver essa solicitação dos nossos amigos vereadores, e a preocupação deles não é nada mais, nada menos do que com a população de São José dos Pinhais. Vereador Cada, quer falar alguma coisa? Então, por hoje são essas minhas palavras. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, vereador. Nesse momento eu passo a presidência para o vereador Netinho. Eu queria dar uma palavrinha. Sim, o amigo Como é João que fica a Lúcio. situação que declarou calamidade no município? E se vai ter o São João? Pode? O que é que você Não, acha? aí o senhor tem que... Aí é uma questão de É, ordem. vereador, Uma questão de ordem. pois não. Eu acredito, né, que esse recurso do São João deve vir direto de Brasília, né, do Ministério do Turismo, não é isso? É um dinheiro casado, justamente carimbado, como se diz, não é isso? Então, mas com a palavra, secretário... Não, exatamente. Eu pedi uma explicação aqui. Não, com a palavra, secretário de Turismo, né, fica responsável aí pela reforma. Eu estou só adiantando assim, mas Aham. eu acredito, isso é um pensamento que deve ser, esse dinheiro deve estar vindo aí de Brasília, o governo do estado também incentiva as prefeituras. Acredito que é por aí. Então, obrigado. Pronto. Obrigado, Fiz a vereador. pergunta, já estão me respondendo. Beleza. Obrigado, vereador. Eu passo a presidência agora, nesse momento, ao vereador Netinho, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, todas as pessoas presentes nesta casa, a você, meu amigo, minha amiga, que nos acompanham através das redes sociais, meu boa noite. Quero iniciar agradecendo a Deus pelo dom da vida, mais uma oportunidade que Ele me dá de estar aqui diante de todos os colegas e dizer do dia de hoje que foi muito emocionante, realmente, porque hoje um dia do Gari, e diante daquelas pessoas simples, no meu discurso, de repente eu me emocionei, porque muitas vezes eles passam despercebidos da sociedade. E assim, aqui tem vários funcionários públicos, Eliane, Salomão, Aline, Netinho e Chiquinho, e sabe o quanto é difícil você assumir um trabalho e você saber
que não pode sair daquele trabalho. Você vai entrar ali e a tendência é você se aposentar sem ter escolha para outro serviço. Dizia Ogmandino que até os reis sonham com outras ocupações, né? Então significa que ser funcionário público não é fácil. É tanto que a maioria adoecem por conta de só aquela função. Então eu comecei a pensar nisso porque quando eu entrei no meu primeiro trabalho em São Paulo, e eu dizia para mim mesmo, feliz da vida, dizia que nunca ia sair dali, porque eu amava, eu adorava o emprego. E quando se passou 11 anos só, eu não suportava mais, não suportava. Então passou esse filme na minha cabeça. Um gari no mínimo é 25, 30 anos para se aposentar. Então ele tem que aturar ali todos os dias, varrer, né, limpar a cidade. Então passou esse filme na minha cabeça. Se eu não fui capaz de aguentar um emprego que eu amava, que eu adorava, 11 anos, imagina você aturar 25, 30 anos. Então não é fácil, não é fácil. Por isso que eu me emocionei bastante, mas é essa justificativa. Em relação ao momento que estamos vivendo, já podemos dizer que vivemos uma seca, né, extrema, porque não temos reservatórios de água no município suficiente para abastecer o nosso rebanho. Então, nesse momento, refletindo sobre o que foi falado aqui, os nobres vereadores, nós que somos representantes do povo, eu disponho do carro, vereador Salomão, vereador Cada, Chiquinho, enfim, todos os presentes, para que a gente possa se deslocar, Chiquinho, até aquelas comunidades mais distantes no carro da Câmara. Cabe 5 vereadores, né? A gente vê quem quer ir e fazer algumas visitas, Salomão, nessas comunidades, né? E a gente vê a necessidade de perto, conversando. Então, eu acredito que isso é muito importante. Então, por isso que o carro ficará à disposição, né? Para que a gente possa fazer esse trabalho. Dizer também que essa casa, ela está cada vez mais democrática. E é uma felicidade muito grande. Eu tenho a honra de ser colegas de vocês e conduzir a casa, acho que 2, 3 meses vai completar. Então é um motivo de muita alegria. Eu tenho 2 anos aí, se Deus quiser. Deus vai me dar a capacidade de entender cada um de vocês e trazer para mim a humildade, a simplicidade e, acima de tudo, a compreensão. Eu quero compreender cada um de vocês e dizer que não quero ser, em momento algum, melhor do que nenhum de vocês. Ou dos senhores, né? Melhor dizendo. Então é isso. Quero que esses 2 anos, com a graça de Deus, seja de muita paz entre nós, de muita harmonia, mas de muito trabalho, de muita representação, de uma resposta concreta à nossa sociedade. Principalmente na zona rural, que esse ano vai viver um momento muito difícil. Então, dizer aos senhores e senhoras que nos escutam nesse momento, que essa casa, ela fará o possível para que a gente possa diminuir, amenizar os problemas que virão pela frente. Por hoje é só. Muito obrigado a todos vocês. É só uma questão de ordem. Pois não, vereador? Eu aceito a sugestão de Vossa Excelência e na próxima semana quero agendar um dia ou 2 para que a gente possa fazer essas visitas, para que a gente possa ver de perto a situação que se encontra no município, para que a gente possa fazer um relatório e encaminhar à Secretaria do município. Apesar do secretário da Agricultura, a Luiz, ser muito presente, ele com certeza ele sabe do que eu estou falando, ele tem conhecimento do sofrimento, né? E convidá-lo também para que possa, junto conosco, para que a gente possa fazer essas visitas.
E também, já antes da reunião, a gente estava conversando um pouco, para que no final do mês, período da festa, que a gente possa antecipar a reunião da sexta para quarta-feira. E possa até antecipar o horário de 5 horas da tarde, só um dia diferente, para que a gente possa colocar as pautas em dias e possa atender às demandas do município. Então fica essa sugestão, porque quando chegar na sexta-feira, muita gente não vai querer estar aqui, porque é a festa do município. E a gente sabe da responsabilidade que é desta casa em manter em dias todas as matérias, todas as propostas, todas as solicitações de nossa população. Então fica aí feita essa questão de ordem, aguardo a definição de Vossas Excelências. Obrigado, vereador. Dizer também da importância do nosso secretário Aloysio, que ele fez um trabalho excelente esse ano, ele trabalhou dia e noite para que o município tivesse a maior fartura de todos os tempos. Ele trabalhou para isso, mas infelizmente aconteceu essa seca. E dizer que o que eu estou falando aqui, quando eu incluo essa casa, é porque é o nosso papel também, né? Nós queremos dar a nossa contribuição junto ao executivo para que o município cresça mais ainda, para que o município se desenvolva com mais facilidade. Então essa casa está aqui para ajudar, para somar, e se Deus quiser, as coisas vão dar certo. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Presidente, só para fazer um convite aqui a todos os nobres, Pois não, também a vereador. população que faz presente e que nos assiste pelas redes sociais. Também existe em andamento um campeonato, né, realizado pela prefeitura, em nome do prefeito Neto Gomes, né, Copa Rural Amador e Veteranos, que nós também possamos prestigiar. É um evento importante, várias equipes aqui do município, né, resgatando, né, alguns. Vossa Excelência está algum tempo, não sei se outros estão aqui, né, tinham, mas é importante para resgatar a questão do esporte, os antigos que sempre jogavam, e dar uma credibilidade também, né, prestigiar todos os desportistas que estão lá naquela comunidade que está sendo realizado lá em Santana. Fica aí meu convite a todos. Obrigado, bem lembrado, nobre. A palavra continua facultada. Eu pensei que o senhor ia dizer das 3 jogadas que eu fui participar e foi 3 quedas. Aí eu digo, vixe, eu chego a gelei. Mas graças a Deus. Não havendo quem queira usar da palavra, como senhores e senhoras têm conhecimento dos 3 requerimentos do vereador Arcádio, eu vou colocar os 3 em votação, ficando os requerimentos do vereador Chiquinho Moraes em tramitação, assim como a LDO. O requerimento do vereador Chiquinho 19 e 20. O de Arcádio Queiroz 16, 17 e 18. Os vereadores que forem a favor permaneçam como está. Requerimento aprovado. Por unanimidade. Nesse momento, a sessão ordinária de 16 de 2025. Sim, nós temos que assinar os requerimentos. Sim, a sessão está encerrada. Muito obrigado a todos e uma boa semana.